Fala, meus amigos corintianos e corintianas, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de iniciar, peço uma ajuda para vocês, se inscreve no canal, curte o vídeo, para ajudar no crescimento e no engajamento, beleza? Vamos aí às últimas notícias do Timão. Corinthians na Libertadores e também no Paulistão. Pedrinho. Vamos falar então com o meu querido Vessa. O meu caro Thiago Basiloni, podemos tocar aquele bate-papo? Ah, já temos a Mondinha. Gente, vocês repararam, é uma obviedade, mas eu estava prestando atenção. Dois argentinos e dois portugueses, né? Sim. Decidindo o Campeonato Paulista, estava vendo o Ramon Dias aí. Os quatro grandes começaram com técnicos estrangeiros e um deles vai ganhar, né? Sim. E acho que do jeito que está a coisa, não vão se mudarem, não vai mudar para técnico brasileiro, não. Nenhum, nem outro, viu? Do jeito que vai. Também acho. Meu caro Vessa, já pensando na grande decisão que o Corinthians tem amanhã pela Libertadores, né? Começa a decisão jogando no Equador, ainda vivendo essa semana decisiva. Na verdade, as próximas semanas bem decisivas. Já dá para a gente imaginar que o Ramon vai manter, por exemplo, a base do que teve no final de semana. Ainda aquela a ideia, por exemplo, do Garro, que foi poupado no final de semana, entrar no time titular. Como é que o Corinthians vai caminhando nesses últimos dias, já no Equador, para o duelo decisivo contra a equipe do Barcelona? O Corinthians chegou ontem à noite, foi com um dia de antecedência, e treina hoje, agora no estádio do Emelec. Daqui a pouco tem um treino lá no estádio do Emelec. E a tendência é voltar ao Garro normal, ele foi poupado exatamente para jogar na quarta-feira. E aí voltaria o sistema com 3 volantes, o Garro e os 2 da frente. Eu acho que ele sacaria o Romero. Eu duvido que ele sacaria um volante para deixar o Romero no jogo. Eu acho muito faceirinho. Tem a possibilidade do Hugo voltar para a lateral esquerda. O Angileri sequer viajou, não está inscrito, né? Não pode inscrevê-lo na segunda fase. Só se passar você troca lá para a fase de grupos. Então o Angileri está fora. O Bidu sai alguns minutos, dá uma descansada, mas eu acho que ele vai começar com o Hugo. E a dúvida que fica também é na zaga, né? O Félix Torres vai dar uma entrevista daqui a pouco. O equatoriano está no seu habitat natural ali. E aí a possibilidade dele manter o Félix, só que o Gustavo foi muito bem. E o André Ramalho descansou. E o João Pedro Tchócala, o garoto da base, estava muito bem também. Então, eu estou bem em dúvida do que ele vai fazer na zaga, porque o Félix e o Gustavo tiveram uma performance muito boa, só que os dois que foram descansar poderiam jogar normalmente na quarta-feira. Então, a zaga eu tenho dúvida. No restante, eu acho que é o Garro voltando no lugar do Romero. E o 4-3-1-2 e segue o jogo com os 3 volantes. Acho que os 3 terminaram o jogo bem. Saíram 2 até para descansar um pouquinho na reta final do jogo. Eu acho que o Corinthians está pronto a ver a sua postura. Se vai ser uma postura mais defensiva, uma postura... Como foi do Mirassol, né? Que eu gostei, linha baixa muitas vezes, respirando um pouco, sem jogar espaçado, sem atacar de qualquer jeito. Sobretudo diante de um adversário que é mais forte, o estádio cheio, muito mais tradicional, não vai ser fácil. O Barcelona foi semifinalista nos últimos 2 anos, ou quase isso, não foi? Há 2 anos, né? Há 2 anos foi semifinalista, né? Da Copa Libertadores, está no ano do seu centenário, posso estar enganado, mas eu acho que está no ano do centenário isso, deles também. Centenário. Então, é outro cenário, é outro tipo de dificuldade e, sinceramente, para mim, o empate eu considero um bom resultado, ao contrário do time da Venezuela, né? Quando voltou com o empate, veio aquela loucura, aquela pressão toda, aquele barulho todo. Eu acho que o empate lá, o Corinthians viria com um ótimo resultado para decidir na sua casa. Arnaldo, o Vessa toca na questão, né? Time grande, time de massa, diferente do que foi a Universidade Central, em que pese que o Barcelona não vem sendo aquele futebol que há alguns anos era o mais perigoso, um dos melhores da América do Sul, não à toa chega a semifinal de competição, é um adversário tradicional que vive esse ano do centenário, enfim, vai ter todo aquele caldeirão, e essas ideias de um Corinthians não tão faceiro e mais compactado, que o Vessone lembrou bem, que apareceu bem contra o Mirassol, com a opção do Hugo na lateral, com um cara mais alto. O Corinthians tem uma zaga muito baixa. E um dos grandes problemas do Corinthians na temporada vem sendo esses cruzamentos. E essas ideias na defesa, as alterações que podem pintar,
Porque ontem mesmo eu conversava com um amigo corintiano e vejo que às vezes é a resposta de muitos deles. O André é bom, mas o André ele é meio lento quando ele funciona com 2 zagueiros. Às vezes ele tem um timing errado de bola e o Gustavo Henrique e o Félix Torres trabalharam bem. Então o torcedor já se empolgou e ainda tem a situação do Tchoca. Você acha que o Ramon vai promover algumas alterações na linha defensiva? O fato do Gustavo Henrique e do Félix Torres terem atuado bem pode dar uma mudança na cabeça do técnico argentino, na dupla argentina da família Dias? Eu acho que, em princípio, os 2 zagueiros mais indicados para jogar um jogo desse seriam Félix Torres e Gustavo Henrique, pela experiência deles nessa competição. André Ramalho, Libertadores para ele, o que é Libertadores para ele, né? E o Tchoca tá começando agora a carreira. Seria uma gelada, velho. Agora, a ver se eles têm condição de repetir a dupla que fizeram ali contra o Mirassol, se estão inteiros. Mas para mim seria a dupla recomendável. E depois contra o Santos. Depois contra o Santos a gente vê. É o mais importante agora. Depois contra o Santos a gente vê. Como é que vai estar, qual é o rescaldo físico e tudo mais. Santos pode entrar com o Tiquinho, pode não entrar com o centroavante fixo também. Então, esse jogo para mim teria que ser a dupla de zaga do jogo do Mirassol. Acho que o Corinthians tem que entrar muito concentrado, coeso, a cada disputa. O Barcelona mudou muito do ano passado para cá, né? O Barcelona enfrentou o São Paulo, aliás, foi o jogo de estreia do Zubeldia, lá no campo do Barcelona, quando o Zubeldia surpreende, arma o São Paulo com 3 atacantes, 2 caras de lado, jogaram André Silva e Ferreirinha. Porque o Barcelona concentrava muito o jogo no meio, ele coloca um time na frente, marcando a saída de bola do Barcelona, mas o Beldia trabalhou 10 anos no Equador, tinha acabado de sair da LDU, então ele sabia o que ele ia encontrar ali, né? E ele, quando veio o Barcelona jogar aqui, foi 0-0. Sim. Morumbi cheio, 0-0. São times já acostumados a jogar esse tipo de situação, não fizeram uma temporada boa, por isso estão na pré-Libertadores, assim como o Corinthians não fez uma... Então esse é um jogo que cachorro grande, cara. Acabou aquela... O que o torcedor do Corinthians acho que se preocupa é que contra um time irrelevante, o Corinthians passou uma dificuldade monstra, né? Mas muito agora por conta da falta de concentração do Corinthians. Para te ajudar, agora a gente vai descobrir se foi relaxo, né? O time relaxou e tal. Ou se realmente o Corinthians está nesse modelo. Pois é, né? Tá, isso que é bom a gente ver pro jogo contra o Barcelona. Eu acho que o jogo do Mirassol, ele não mede a mudança de comportamento do Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha sido mais cadenciado, o Mirassol foi mal demais. Acho que o Mirassol não competiu. O Mirassol só teve um início, mas não dividiu, não trombou, não catimbou. Não foi um adversário que testasse essa mudança de comportamento do Corinthians. Agora começar para valer, cara. É Barcelona, Santos e Barcelona. Acho que aí... o nível de desafio é outro e nenhum outro time que está disputando as finais do Paulistão tem isso aqui. O Palmeiras está pensando no São Paulo lá, que o São Paulo está pensando no Palmeiras lá, o Santos, o Neymar foi para o Carnaval e está voltando para passar pouco aí, vai treinar hoje. O Corinthians está dividido, né? E iria ser assim, mesmo que o Corinthians fizesse a melhor campanha no Paulista. Essa é uma semana difícil para o Corinthians, para a temporada do Corinthians. E lembrando que isso tem que ser comemorado, porque você estava quase caindo, Sim. Você se recupera, faz uma sequência de 9 vitórias, o meio da tabela para de pontuar e você ganha o plus que era ir para a pré-Libertadores. Então, muitas vezes a pré-Libertadores é vista de maneira ruim. Né? Nesse caso, não. É maravilhoso saber que está numa pré. Para quem quase só ia cair, não ia nem ter essa chance. Como o Miolo parou de pontuar, ele meteu 9 vitórias seguidas, ele caiu e deu certo de ir para a Libertadores. Então é só para lembrar o torcedor, para não achar que, nossa, pré-Libertadores. Não, isso foi ótimo ter chegado à pré-Libertadores. A única coisa, eu acho, Ivan, que o confronto anterior pela Libertadores, em casa, se o Corinthians tivesse jogado minimamente na Venezuela, ele poderia usar aquele confronto para rodar todas essas dúvidas que estavam falando, a zaga, o Garro sobrecarregado, o fulano não sei o que lá. O Corinthians poderia ter uma data, ele podia ter utilizado de uma outra forma, e não passado aquele sufoco que ele passou aqui na volta. Né? E vocês já advertiam isso quando o Tironi estava aqui, antes do feriado de Carnaval e tal, antes do primeiro jogo. E eu lembro que o Vessa alertou isso.
Falou, olha, você cria uma possibilidade de um placar já bom na Venezuela, que te permitia chegar à última rodada do Paulistão com um time misto, pensando no duelo no duelo contra o Mirassol com força máxima, quando você já pensa na Libertadores com essa força máxima, que você teria uma data que seria o jogo de volta da Universidade Central. Teria um respiro, né? Exato, teríamos respiro. E esse respiro, como você lembrou bem, Arnaldo, acabou não pintando, e aí você destaca a sequência, Barcelona, Santos, Barcelona. E aí depois, antes ainda da data FIFA, tem a primeira decisão da final, se o Corinthians passa também. Então agora não tem tempo nem para você ter essa tranquilidade. Não dá mais para o Corinthians, por exemplo, fazer esses testes de rodar e testar elenco. Acho que acabou o rodízio acabou. E assim, a situação dos zagueiros, ela foi, acho que, um tanto quanto aleatória, né? Porque o Gustavo se machucou lá no início, o Félix vinha sendo reserva, agora eles estão meio que pedindo passagem. Mas a minha dúvida principal nessa sequência é se suportarão a sequência toda o Garro, que começou o ano com lesão, o Memphis, o Yuri, o Carrillo, né, sem respiros, né, jogando. O Martínez agora, que o Ranieri está machucado. Não, né, então vai ter uma sobrecarga no time titular que outros não terão nesse período. Né? E eu só uma última coisa. Eu não abriria a mão do Félix Torres por ser no país dele, assim, no estádio que ele está acostumado, a seleção várias vezes joga lá, ele sempre joga muito bem pela seleção do país dele. Eu jogaria com o Félix até por esse cenário aí equatoriano na história. O Massa, quando você até apontou aqui, é o grande teste para a gente ver se aquilo que aconteceu contra a Universidade Central foi uma displicência ou se é realmente essa bola que o Corinthians está jogando. E esse ponto eu acho interessante porque, embora o Corinthians tenha uma campanha irretocável, o Corinthians, em alguns momentos, ele não tem dado jogos muito seguros para o seu torcedor. E até nos clássicos, a grande crítica que é feita ao Ramon Dias é como ele demora para ver a situação do jogo e mexer. Para um duelo decisivo, mata-mata, e o recorte final que a gente tem não é tão positivo contra a Racing e contra a Flamengo. Te preocupa, em algum momento, às vezes, essa lentidão do Ramon Dias de tentar mexer quando o jogo pede? Não me preocupa, porque quando eu me preocupo com o torcedor corintiano, eles ficam bravos comigo. E eles falam, parem de se preocupar com o Corinthians, cuide da sua vida. Tá bom, então não me preocupa. Eu constato que o Ramon Dias é um treinador com muita dificuldade de leitura de jogo. E não é de hoje, hein, que eu estou falando isso. Sim. Vocês aqui são testemunhas. Nós estamos constatando algo que para mim já ficava muito claro lá atrás, tá? Acho que tem muita areia aí, tem um caminhão que não faz muitas manobras no que o futebol atual exige. Não vou falar moderno, que dá a impressão que o resto é porcaria, né? Acho que o futebol exige, né, algumas manobras, né? O Renatão tá olhando para mim ali, nosso câmera com uma cara meio assim, ele está querendo me fuzilar. Mas eu estou dizendo para você, para o seu próprio bem, viu, Renatão? Tá aí essas manobras precisam ser feitas em determinados momentos. Entendeu? Demora muito para trocar. Até ele está concordando comigo. Demora. Então, assim, cara, eu acho que esse tem sido... A construção do Corinthians foi em cima de um desespero de segunda divisão, né? De uma reação histórica, maravilhosa, muitas vitórias seguidas. Mas na hora que esta comissão técnica precisou dar resposta, ela ficou aquém. Principalmente nas estratégias que fez nos mata-matas, no ano passado. Bom, beleza. Vira o ano, não muda quase nada no elenco, o elenco está pronto e tal. Começa o Campeonato Paulista, o Corinthians ganhando alguns jogos sem jogar bem, que é natural, começo de ano e tal. E se apega e se agarra, né, na qualidade individual dos seus jogadores, que é um mérito, né? E que a gente fica olhando e justificando faltou vontade, faltou ligar no jogo, sabe? Isso para mim é um perigo, cara. Quando você começa a jogar para a falta de qualidade do adversário te dá a possibilidade de baixar a guarda, né? Isso se confunde às vezes com uma certa incapacidade de tirar mais os jogadores que tem. O Corinthians não precisa jogar só no 4-3-1-2. Ele tem jogador para fazer diferente.
Ele pode jogar com dupla sem tirar o Memphis e o Yuri Alberto, que são uma dupla muito boa, formam uma dupla muito boa, e jogar com 3 zagueiros, por exemplo. Esse é um jogo lá contra o Barcelona que seria uma ótima opção se ele jogasse com 3 zagueiros. Entende? Então, porque ele tem volante clássico, volante que marca e joga, volante que só marca ou só marca mais. Cara, o que ele tem ali para formar de 5 e 8, com Maicon, Bidon, cara... Com 8 volantes. Nossa Senhora! Então, ele pode sim fazer um time pensando mais na construção do resultado em si, que é muito importante para o Corinthians, nos 2 jogos. São 180 minutos. Não vejo ele com este olhar. Ele vai no 4-3-1-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2 e não... eu tenho muita restrição a técnico que fala assim, nós temos a nossa maneira de jogar e é com esta maneira de jogar que vamos adiante. Cara, isso é um perigo. É um perigo. Para a gente fechar o programa, tem uma brincadeirinha, vou até pedir